A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente também na vida da sua família. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que o único Deus continue abençoando a sua vida. Bom, o nosso tema de hoje é Noé e Jesus. O que Noé tem a ver com Jesus Cristo? O que Noé tem algo de similar ou parecido ou até mesmo igual com Jesus Cristo? Vamos abrir a Bíblia e ver o que a própria palavra de Deus nos ensina. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39 diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus ele sempre faz uma comparação da sua volta com os dias de Noé. Mas aqui ele coloca um pouco desse período, que eles comiam, se casavam e davam em casamento. Mas a outra pergunta que fica no ar: como eram os dias de Noé? Para nós entendermos a volta de Jesus, temos que entender como as gerações da terra estarão igual à geração dos dias de Noé. Vamos abrir a Bíblia e compreender isso. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e versículo 12 diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Bom, a palavra corrompida no hebraico é shahat, e a tradução significa destruição de valor ou qualidade. Se nós vamos aplicar essa colocação aqui, a terra estava shahat, à vista de Deus e cheia de violência. Violência no hebraico é hamas. Então nós percebemos aqui situações diferentes. A terra ela estava numa situação de corrompida. O que significa isso? Significa que toda aquela geração, todo o planeta, toda a natureza estava corrompida. Não era um ser, era todo. Por isso que ele coloca aqui no 12 mais uma vez: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Não era só o ser humano, era a terra, os animais e dentre outros. Agora vem a grande questão: como é que o homem, naquela época, iria corromper a terra desse modo? Levítico capítulo 18 fala sobre os pecados sexuais. Então muitas pessoas compreendem que esse povo contaminou a terra com pecados sexuais. Lembra de Sodoma e Gomorra? Com certeza, mas é algo pior do que aquilo. Vamos compreender mais no decorrer do tempo. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Então, com exceção de alguns, que vamos aprender daqui a pouco, toda uma geração tinha o seu coração voltado para o mal. Tinha o seu coração voltado para tudo aquilo que era contra a vontade de Deus. E ele continua no 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Bom, esse arrependimento foi uma tradução equivocada. No original, não é arrependimento, é compaixão ou peso no coração. No original seria o seguinte, dizendo assim: Então o Senhor teve compaixão do homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Por quê? Deus ele não gosta de quando fazemos coisas erradas. Deus ele não gosta da desobediência. Então Deus ele tem compaixão de nós. Só que essa sociedade estava tão corrompida que não tinha mais volta. Eles estavam tão longe de Deus, suas ações estavam tão longe do próprio Deus, dos caminhos de Deus, que não tinha mais como voltar. Mas aí vem uma coisa interessante, né? O que é Noé? É justamente um dos diferenciais de sua época. Diz assim, Gênesis 6, 8 e 9. Porém Noé achou graça diante de Deus. Vamos parar por aqui. Noé ele achou graça. No Antigo Testamento, a salvação também era pela graça. Antigo Testamento e Novo, a salvação sempre foi pela graça. Temos o exemplo de Noé, que a graça de Deus chegou até ele. O que é a graça? Segundo a Bíblia,
uma bênção imerecida. Noé não era digno disso, mas Deus por misericórdia. Então, quando nós somos salvos, nós temos a marca da salvação, nós temos a graça. Eu sou melhor que o outro? Não, não sou melhor. Pelo contrário, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus me deu isso. Por quê? Vamos ler agora por que Noé achou graça e vamos entender as características dos salvos da última geração. Gênesis 6:9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre a sua geração. Noé andava com Deus. Então, de toda aquela geração, a Bíblia não diz sobre os filhos de Noé, a Bíblia não diz sobre a mulher de Noé. Diz que ele era diferente. Ele era um homem, segundo aqui, íntegro e um homem justo. Segundo o hebraico, íntegro significa tamim, que significa santo. Então você está dizendo que Noé não pecava? Não, não é isso. Lembra de quando o apóstolo Pedro escreve: sede santo porque eu sou santo? Noé vivia o princípio de santidade nessa época. Esse era o diferencial. E também temos que saber que Noé andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar de lado com Deus? Não. Andar de mão dada com Deus? Não. Andar com Deus significa obedecer todos os preceitos. Se Deus manda você fazer isso, você faz. Se Deus manda você se vestir assim, você faz. Se Deus manda Deus falar desse jeito, você faz. Era assim que Noé fazia. Era assim que Noé fazia. Qual é o maior problema de muitos cristãos hoje? Por quê? Mas eu não acho. Eu acho que é desse jeito. Eu penso que é desse jeito. Não tinha esse problema. Se Deus mandou, faça isso, eu vou fazer e ponto final. Vamos lá, continuando. Agora vem a questão. Como é que Noé andava com Deus? Obedecendo, que faz parte da estratégia dos salvos. Beleza, mas obedecer a quê? A lei, a Torá, os 10 mandamentos e a lei só foram dadas isso em Moisés. Mas tem algo interessante. Quando abrimos em Gênesis capítulo 26, versículo 5, olha o que Deus fala ao filho de Abraão, Isaque. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou todos os meus mandatos, os meus preceitos e meus estatutos e minhas leis, ou Torás. Então nós percebemos que na época, diante da lei ser dada nas tábuas de pedra, Deus escreveu para entregar a Moisés, para Moisés passar para o povo, a lei de Deus era dita oralmente. Deus falava com alguém, Deus tinha alguém para pregar a verdade naquele período, e a pessoa ensinava de Deus. Assim também acontece com Noé, que já vamos entrar agora. Então Noé, ele era justo, porque alguém explicou para ele os preceitos de Deus. Aí você pergunta, tem algum exemplo desse preceito? Tem. Algo que muitas pessoas dizem que é abolido e que é só orar em cima do alimento que se resolve. Onde a pessoa leu isso na Bíblia? Em nenhum lugar, porque não está escrito. Vamos abrir em Gênesis 7, versículo 2 diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a fêmea. Animal limpo, a expressão limpo quer dizer tarro em hebraico, e não limpo ou impuro, como diz Levítico 11, é lotarro, né? Então nós percebemos que Noé, ele tinha a lei de alimentação, ele não comia animais imundos. Você quer saber mais sobre isso? Leia Levítico capítulo 11, versículo 1 ao 48. Deus vai dizer quais são os animais que são limpos e quais são os animais que são imundos. Você quer saber outro exemplo? Tem muito animal fofinho que é imundo. O coelho. O coelho é lindo, é fofinho, mas perante a Bíblia ele é imundo. O cachorro é lindo, mas é imundo, eu não posso comer. O gato é lindo, mas é imundo, eu não posso comer. O porco eu não posso comer. O peixe de pele eu não posso comer. Animais que eu não posso comer. Levítico 11 vai explicar com mais detalhe que esse não é o foco. Então Noé, ele seguia a lei de alimentação. E aqui não existia judeu. Então a lei de alimentação até hoje é válida. Atos também fala sobre isso. Mas nós percebemos que Noé obedecia a Deus. Ele não lutava por quê? Mas eu não acho assim. Isso não tinha com Noé. Deus mandou, bata continência e obedeça. Por isso que Noé andava com Deus. Mas agora vem a grande questão. A lei era passada, os ensinamentos de Deus eram transmitidos. Por quem? Por quem? A Bíblia coloca. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim:
Como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Agora, quem é que pregava? Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que eram todas, mas que mais lhe agradavam. Esses filhos de Deus não eram anjos, como muitas pessoas pregam por aí. Não existe na Bíblia anjo ser chamado filho de Deus. Isso não existe. A Bíblia diz que homens separados, íntegros, corretos, são chamados filhos de Deus. Pode ler a primeira carta de João, deixa bem claro sobre isso, capítulo 3. Então, filhos de Deus aqui são homens separados por Deus, para levar em sua geração a mensagem. E eles se envolveram com o filho dos homens. O que é filho dos homens? Segundo o original, filho dos homens são aquelas pessoas que não andavam com Deus, que não obedeciam a Deus. Então, esses filhos de Deus, eles fizeram o quê? Eles eram responsáveis para levar para a humanidade as regras, eles eram responsáveis para ensinar de Deus. E qual geração? Bom, nós sabemos que Sete foi aquele que substituiu Abel, né? Que Sete, segundo o que foi colocado, segundo o estudo que eu fiz, né, volta a invocar o nome de Deus. Então a geração de Sete e até Noé fazem parte da mesma geração. Só que de tudo isso, Noé foi o único que sobrou na sua santidade, ou na sua espiritualidade, ou na sua intimidade com Deus. Os filhos dos homens, né, eles também fizeram coisas terríveis, porque quando eles caíram, é que chegou o juízo. O que significa isso? Quando o povo de Deus, em sua grande maioria, cair. O que é cair? Acreditar em falsas doutrinas, em falsos profetas, em falsos evangelhos. Jesus está próximo de voltar. É essa que é a grande indicação dos pontos. E eles se contaminaram, que sentido? Segundo os estudos, eram também pecados de ordem sexual. Levítico 18. Hoje, a maioria dos cristãos tem esse pecado, né? Esse pecado de ordem sexual. Só que naquela época era pior que de hoje. Por exemplo, eles casavam com animais. É sério? Tinham relações com animais. Quando tinha um casamento entre casal, eles abusavam dos casais, dos noivos, no momento da celebração. Você consegue entender o quanto horrível estava aquela geração? O quanto violenta estava aquela geração? E dentre outros também. Então precisamos perceber que esse pecado de ordem sexual, hoje na Terra, está chegando no clímax. E foi exatamente o que aconteceu com Noé. O sinal, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Lembramos muito de Sodoma e Gomorra, quando os anjos chegaram para levar mensagem e eles queriam abusar dos anjos, né? E Ló, não, pega minha filha, mas não faça isso com eles. Claro, esse não foi o único pecado de Sodoma e Gomorra, teve outros, esse foi o ápice, né? Quando lemos Jeremias percebemos isso. Então precisamos tomar muito cuidado com esse ponto. E também falando sobre Melquisedeque. Melquisedeque, ele é o último da geração dos filhos de Deus. Os filhos de Deus como se fosse um tipo de levitas antes de Abraão. Por isso que Melquisedeque passou tudo para Abraão. Porque Abraão seria escolhido do povo de Deus. Aí veio Isaac, Jacó, os patriarcas, e dentre outros também veio Moisés e os sacerdotes levitas. E hoje nós somos sacerdócio real. Então Melquisedeque é o último da geração dos filhos de Deus. Então percebemos essa conexão, né? E o porquê que o dilúvio foi escolhido? Os animais estavam corrompidos. Por isso Deus destruiu todos os animais. E pegou um casal de animal imundo e 7 casais de cada espécie de animal limpo. E todos os demais foram destruídos, porque os animais já estavam corrompidos. Os únicos que não estavam diretamente eram os peixes, né? Que os peixes não foram destruídos pelo dilúvio, tecnicamente falando. E o que nós percebemos? Que a salvação veio através de Noé. Noé teve a missão de construir a arca. E dizia, olha, Deus vai fazer chover. Deus vai fazer o juízo. Se arrependam dos seus pecados. E percebemos que Jesus fez igual. Jesus chegou em Israel, hoje lemos a Bíblia e Jesus fala, arrependa-te, 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 eu vim para salvar, mas terá o juízo. Então a pregação que João Batista falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, é a mesma pregação de Noé, a mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus, a mesma pregação dos apóstolos, é a mesma pregação que temos hoje. Arrependa-te dos seus maus caminhos, aceite Jesus como Salvador e obedeça. E assim você será um filho de Deus. Vamos continuar.
E através de Noé e Jesus veio a salvação e a graça. Percebe que eles estão linkados nisso? Abrindo segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Segunda Pedro 2, 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Para quem foi o dilúvio? Para os ímpios. Não foi para o justo. Noé, o pregador da justiça. Os profetas, pregadores da justiça. Jesus, o pregador da justiça. Os apóstolos, pregadores da justiça. Eu, nesse momento, pregador da justiça. Consegue entender? Será que já estamos no ápice, como nos dias de Noé? Vamos continuar. Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, diz assim: Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Muitas pessoas acreditam que esse deixado tirado é o arrebatamento secreto. A pessoa que fala isso, primeiro, não lê Bíblia. Segundo, não entende nada da Bíblia. E segundo e terceiro, não conhece Deus. Quem conhece a Deus, lê a Bíblia e conhece a Bíblia. Como é que eu estou dizendo isso? Vem comigo. Mateus capítulo 24, versículo 30, fala sobre a volta de Jesus. E diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Todo mundo vai ver. Não vai ser invisível, não vai ser secreto. E primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é o mesmo evento. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo estarão primeiro. Jesus desce do céu. E depois da trombeta, os mortos salvos ressuscitam. É o mesmo evento. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Voltando ao ponto. Então vem a questão. Quem foi levado no dilúvio? O ímpio ou o justo? O ímpio. Deus vai separar o justo do ímpio. Apocalipse 6 e 21 fala sobre isso. Lado direito os salvos. Apocalipse também capítulo 25, versículo 31 ao versículo 26 fala sobre isso. Deus vai separar os salvos, lado direito, e os ímpios, lado esquerdo. Mas como é que vai separar? Tirando os ímpios. O dilúvio levou os ímpios para o juízo. Então o que Deus vai fazer? Ele vai separar os ímpios. Próximo da porta da graça se fechar, haverá um evento que irá separar o joio do trigo, que irá separar os ímpios dos não ímpios, os salvos dos não salvos. E que evento é esse? O evento que irá obrigar a você a não obedecer a Bíblia. Se prepare que está chegando. Agora, vamos saber o quão bom é Jesus para a nossa vida? Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32, diz assim: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz da nossa salvação e também glória para Israel. Quem é Israel? Nós somos Israel espiritual, segundo Paulo. Ele é a nossa luz e a nossa glorificação, a nossa glória. Graças ao seu sacrifício, estamos salvos. E Isaías capítulo 11, versículo 10 a 12 diz assim: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, Egito, Patros, Etiópia, de Elão, Siná, Amaste das terras do mar. Levantará o estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá, desde o quatro dos confins da terra. O que significa isso? Que Jesus está juntando os seus salvos, tanto os judeus
quanto não-judeus para a salvação. Que possamos ter aprendido o quão importante é compreender a simbologia de Noé com Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.